A vida é feita de decepções. Uma delas é o resultado do exame de ressonância magnética do meu joelho direito. A outra decepção é esse decepcionante térmico da Nature Hike. Quem acompanha o canal sabe que eu parei de usar os isolantes térmicos furáveis e comecei a usar os isolantes sanfonados, porque eles são mais sustentáveis e mais seguros, já que eles não furam. A princípio eu estava usando esse isolante Z-Lite da marca Thermarest. É um excelente isolante dobrável, ele é bem confortável, dá para dormir de lado tranquilamente nele. Ele tem um valor R de 1.7, que é bom o suficiente para o clima brasileiro. Enfim, ele é o tipo de isolante dobrável que me fez abandonar de vez os isolantes furáveis ou infláveis. Só que esse Z-Lite ele tem dois problemas. O primeiro é que ele é da minha irmã, então eu teria que comprar um para mim em algum momento. O segundo problema é que o Z-Lite não é vendido no Brasil, então a única opção é importá-lo. Porém, as lojas americanas não enviam esse isolante aqui para o Brasil por questões contratuais com a Thermarest. Então o único jeito de você importar isso aqui é pedindo para alguém trazer dos Estados Unidos ou viajando você mesmo para o exterior e comprando um na viagem. Como essas opções não eram possíveis para mim, eu tive que me contentar com as opções que estão disponíveis aqui no Brasil. Na época, há 7 meses atrás, essas opções eram o Nature Hike, chamado de Egg Crate no Brasil, e o isolante Thor da Aztec. Mas infelizmente nem a Nature Hike e nem a Aztec informam o valor R desses isolantes dobráveis delas. E eu acabei escolhendo o Nature Hike porque ele tem um acabamento visivelmente melhor, ele tem um lado aluminizado e ele se parece mais com um novo modelo do Z-Lite, que é o Z-Lite Sol, que também é aluminizado. Mas infelizmente, quando esse Nature Hike chegou, eu percebi que ele é bem mais fino do que o Thermarest Z-Lite. Eu acho que dá para vocês perceberem aí, o Z-Lite ele tem uns 2 dedos a mais de grossura e isso influencia muito no conforto. O Nature Hike é um pouquinho mais largo, como vocês podem ver, ele tem 4 centímetros a mais aqui no lado, mas isso não faz tanta diferença no conforto quanto a espessura. O outro problema desse isolante ser mais fino é que o valor R dele provavelmente é inferior. Vários meses se passaram desde que eu comprei esse isolante aqui, mas devido a essa lesão no joelho e outros problemas, eu só consegui testar ele no último final de semana em que eu fui fazer uma mini travessia na Chapada Guarani, no interior de São Paulo. Estava fazendo por volta de 7 graus de temperatura e eu não tive problema com o frio, mas eu realmente dormi muito mal por causa da falta de conforto disso aqui. Eu acordava de hora em hora, então eu dormi fatiado e acordei sem me sentir realmente descansado. A minha amiga Laís, que é muito mais leve que eu, também estava usando esse isolante Nature Hike na cor rosa e ela também achou desconfortável. Ou seja, o problema não é o meu peso, é realmente a grossura desse isolante aqui. Afinal, eu peso 77 quilos e a Laís com certeza pesa menos do que 60 quilos. Talvez se você botar uma criança de 30 quilos aqui, ela ache confortável. Dito isso, é claro que esse isolante aqui é um pouco mais confortável do que aqueles rolos de EVA aluminizados, mas ele não chega nem perto do conforto de um Thermarest Z-Lite e muito menos de um isolante furável. Sendo assim, eu não considero o Nature Hike Egg Crate um bom exemplar de isolante, caixa de ovo, dobrável, sanfonado, enfim, chame como quiser. A boa notícia é que nesse meio tempo a Decathlon lançou um isolante dobrável que é o Forclaz Trek 100.
Eu ainda não testei esse isolante, mas eu comprei ele porque a Decathlon, diferente da Aztec e da Nature Hike, colocou várias informações importantes na descrição do produto. Por exemplo, ela informa um valor R de 2,5 e esse isolante pesa 374 gramas contra 390 gramas do Nature Hike. Além disso, a espessura dele está entre o Nature Hike e o Thermarest. Se você tiver em dúvida sobre qual modelo de isolante dobrável comprar, eu sugiro que você espere um pouco, porque em breve eu vou testar o Trek 100 e vou poder fazer um comparativo entre esses modelos que estão disponíveis aqui no mercado brasileiro. Galera, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.